Antes de nós iniciarmos esse momento, eu quero dizer para aqueles que nos visitam nessa manhã que vocês são muito bem-vindos entre nós. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês experimentem da graça do Senhor aqui no nosso meio. E nós damos um presente para todos aqueles que nos visitam pela primeira vez. Então, não vai embora, a gente vai dar um livro de presente para você. Não vai embora sem receber esse livro, que é um presente, é um livro de meditações na pessoa de Jesus, uma por ano, para você estar aí refletindo e se alimentando da pessoa de Jesus. E meus irmãos, apenas 2 avisos bem rápidos aqui sobre o contexto da nossa igreja. Primeiro aviso é que para aqueles que estão envolvidos no projeto social que nós iremos realizar no mês de setembro, na próxima quarta-feira, às 7h30 da noite, nós vamos ter uma reunião aqui na igreja para organizar o projeto. Então, todos aqueles que que deram o nome para participar, estão convocados a vir aqui quarta-feira agora, para participar dessa reunião, onde nós iremos organizar algumas questões aí de como será o dia lá, o nosso projeto social. E o outro aviso é que no dia 2 de junho, no horário da escola dominical, às 9 da manhã, nós teremos a nossa eleição de oficiais. Então, dia 2 de junho, às 9 horas da manhã, se você é membro da igreja, você está convocado a estar aqui para participar da eleição. Nós iremos eleger 4 novos presbíteros e 8 diáconos. Então, participe, esteja aqui, você está convocado para estar aqui. Meus irmãos, nós estamos trabalhando nessa série, cultivando uma família feliz. Nós temos estudado o texto de Efésios capítulo 4, versos 17 ao verso 24, ao verso 32, e nós temos conversado sobre algumas questões que esses textos nos mostram, e que esse texto nos mostra, sobre o plano do Senhor para as nossas vidas e também para as nossas famílias. O que nós temos conversado, usando aí a metáfora da agricultura, são algumas questões que nós precisamos arrancar das nossas famílias e plantar nas nossas vidas e famílias, se nós queremos ter uma vida feliz. Nós temos conversado sobre coisas que, olha, é assim que nós devemos viver para agradar a Deus, para exaltar o nome de Jesus. E quando nós vivemos assim, consequentemente, Ele derrama da graça e do amor dEle sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. O que nós temos visto, e esse texto nos mostra isso muito bem, é que vida cristã, vida com Deus, é uma coisa que nós não vivemos aqui no domingo. Não é uma coisa que eu venho aqui, é gostoso, estar junto é bonito. Vida cristã é uma coisa que nós vivemos de segunda a sábado, dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos amigos, e é lá que o nosso compromisso com o Senhor Jesus se manifesta. Então nós temos conversado sobre várias coisas, e hoje nós iremos conversar sobre arrancar as palavras que destroem e plantar as palavras que constroem. É isso que esse texto vai nos falar hoje. Antes de eu ler o texto com você, eu quero começar dizendo o seguinte: esse é um chavão e é um ditado da nossa sociedade. Todo mundo fala isso: as palavras têm poder. E é verdade, gente. As palavras têm poder, não num sentido místico. As pessoas normalmente falam desse negócio que a palavra tem poder num sentido místico. Ó, não fica falando que o negócio vai dar errado, que se você falar que vai dar errado, vai dar errado. Você tem que ficar falando, não, vai dar certo, eu vou conseguir. Muita gente é assim, né? Você tem que ser muito positivista, porque se você ficar falando coisa ruim, vai dar errado. Ó, não fala isso daí, eu ouvi. Eu tô com uma filhinha lá recém-nascida, ó, cuidado com o que você fala para ela, hein, quando ela é criancinha, porque senão você pode lançar algumas maldições, sei lá, você pode lançar algumas coisas sobre a vida dela que ela pode carregar para o resto da vida. Gente, as palavras têm poder, não nesse sentido místico, isso daí não existe, de que, eu vou lançar maldição, e aí vai ter uma palavra que vai rondar o resto da sua vida. Não é nesse sentido que as palavras têm poder. Elas têm poder no sentido de que elas podem ser instrumentos para o bem ou para o mal. Todos nós aqui já tivemos experiências de algo que alguém te disse e que te marcou profundamente num sentido positivo. Um momento que você estava precisando de encorajamento, estava precisando de ânimo, de motivação, e chega alguém, senta com você e fala alguma coisa que te enche de gás, te enche de ânimo, então você vai fazer aquilo que você precisava fazer. E o contrário também é verdadeiro. Todos nós já tivemos experiências de pessoas que falaram determinadas coisas para nós, que foram coisas que nos feriram e nos magoaram profundamente. Coisas que às vezes nós carregamos por anos e anos. Quantas vezes eu já vi isso? A pessoa falando o seguinte: senta, mas por que você tem raiva de mim? A pessoa fala: lembra aquela vez, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, que você disse tal coisa e tal coisa e tal coisa para mim? Isso é muito comum, pais com filhos. Pais que carregam palavras, filhos que carregam palavras que os pais disseram para eles, e isso traz mágoa, traz tristeza, traz desânimo. Palavras têm poder, gente, no sentido de que elas são ótimos instrumentos, ou para o bem, ou para o mal nas nossas vidas. E esse texto que nós temos estudado do apóstolo Paulo vai dizer: olha, não andem mais como os gentios,
Mas, porque vocês aprenderam de Cristo, vocês têm que andar diferente. Ele vai falar, vocês têm que se despojar do velho homem, jogar fora o velho homem, renovar a mente de vocês e começar uma nova caminhada, se revestir de Jesus. Enquanto todo mundo está andando para um lado, vocês têm que ser aqueles que caminham para o outro lado. E agora, no versículo 29, Paulo vai dizer o seguinte: vocês têm que fazer isso, inclusive, com as suas palavras. Vocês precisam se despojar do velho homem, inclusive no sentido de como você usa a sua boca. Você precisa renovar a sua mente e se revestir de novas práticas no que diz respeito ao uso das palavras. E dentro desse contexto, então, Paulo vai dizer, e eu quero ler com você, Efésios 4, versículo 29. Vamos ler esse texto todos juntos, a uma só voz. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Olha o que Paulo está dizendo, olha, uma vez que vocês estão caminhando com Jesus, então não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Hoje eu quero estudar com você esse versículo, é um versículo simples, mas eu quero mostrar para você como isso pode impactar, se nós praticarmos isso daqui, como isso impacta diretamente as nossas vidas, os nossos relacionamentos e as nossas famílias. Então, eu quero estudar esse texto com você. Paulo começa esse texto dizendo o seguinte: não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é esse negócio de palavra torpe? Normalmente, quando a gente fala desse texto, as pessoas pensam muito em palavrão, ou assim, coisas que têm a ver com palavras maliciosas. Mas eu fui pesquisar essa palavra, o que é essa palavra torpe no texto original, e é interessante quando a gente entende o sentido dessa palavra. Uma palavra torpe, a palavra torpe, ela é usada normalmente para descrever algum alimento estragado. Então, quando ele fala assim, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, é como se ele estivesse dizendo, não sai da vossa boca nenhuma palavra estragada, nenhuma palavra assim, mal cheirosa, nenhuma palavra podre. Essa palavra também é usada na Bíblia para falar sobre algo prejudicial. Palavra torpe é qualquer palavra que prejudica quem ouve, que de alguma forma traz dano para quem está ouvindo. Também tem a ver com uma palavra corrompida ou infectada. E Paulo está dizendo o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra. E não é só palavrão. Não é só uma palavra maliciosa que tem duplo sentido. Nenhuma palavra que de alguma forma seja danosa, que seja podre, mal cheirosa, estragada, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E percebe a ênfase. Eu estava pensando nisso. Ele fala assim, nenhuma palavra torpe. Porque às vezes a gente pensa assim, não, assim, olha, de maneira geral, só tem alguns momentos que eu sou meio assim. De maneira geral, até que eu estou indo bem. Mas Paulo está dizendo o seguinte, gente, não é para sair da boca de vocês nenhuma palavra torpe. Lembra o texto que nós lemos? Ofereçam os vossos membros como instrumentos de justiça para Deus. A língua de vocês tem que ser uma língua 100% oferecida para servir ao Senhor. Nenhuma palavra torpe tem que sair da boca de vocês. E sabe por que isso importa tanto, gente? Por que importa a maneira como eu uso as minhas palavras? E preste atenção nisso. Por que a maneira como eu falo, a maneira como eu converso, importa tanto para o Senhor? Por diversos motivos. Primeiro, porque Jesus ele quer nos transformar por completo. Eu vivo falando aqui toda semana. Jesus não quer transformar a sua rotina de domingo. Jesus quer transformar a sua vida por completo. Em todas as áreas e em todos os aspectos. Tiago capítulo 3, verso 10 vai dizer o seguinte: meus irmãos, falando da língua, Tiago falando da língua, ele fala, meus irmãos, da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Não pode ser assim. Vocês não podem usar a boca de vocês para vir aqui no domingo e cantar que santo é o Senhor, santo, 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 Deus onipotente, e chegar lá amanhã, sentar com a sua esposa e falar mal dela, ou falar uma palavra dura para ela. Você não pode usar a mesma boca que louva a Deus para usar essa boca como instrumento do mal. Não pode ser assim. A maneira como nós usamos as nossas palavras, gente, importa muito. Porque Cristo quer transformar as nossas vidas por completo. Não só isso, agora o negócio começa a ficar mais sério. Por que as nossas palavras importam tanto? Porque a nossa língua revela o nosso coração. Olha o que Jesus diz, e esse é um versículo conhecido da palavra, Lucas 6,45. Jesus diz, a boca fala do que está cheio o coração. Olha o que Jesus está dizendo.
A maneira como você usa a sua boca revela como você está por dentro. Se a sua boca é usada para espalhar coisas, se as suas conversas só têm a ver com shopping, cartão de crédito, futebol, churrasco, política, só tem a ver com coisa assim que não é muito relevante, política é relevante, mas só tem a ver com coisas que não são muito relevantes, são coisas fúteis. Sabe o que isso revela? Que o seu coração está cheio de futilidades, que por dentro você é uma pessoa fútil. Se a sua boca, ela é usada para falar só de maneira dura com as pessoas, se as suas palavras são sempre carregadas de ódio, se você nunca levantou a mão contra os seus familiares, mas com a sua boca você espanca eles todos os dias, se você gosta de falar mal dos outros, se você vive fofocando por aí, sabe o que isso revela do seu coração? Que você está com um coração sujo, carregado de ódio, carregado de ira, carregado de maldade. Percebe por que a maneira como nós usamos a nossa boca é tão importante? Porque a boca fala do que está cheio do coração. A ilustração que Jesus está usando é mais ou menos o seguinte: imagina que esse copo aqui é o seu coração. O que você fala é o que está caindo desse copo aqui. E se esse copo aqui está cheio de água, o que vai cair dele é água. Se está cheio de Coca-Cola, o que vai cair dele é Coca-Cola. Se o seu coração está cheio da graça, do amor e da bondade de Jesus, sabe do que vai cair nas pessoas à sua volta por meio das suas palavras? A graça, o amor e a bondade do Senhor. Agora, se a maneira como você usa a sua boca é uma maneira danosa, prejudicial, podre, isso significa que o copinho do seu coração está cheio só de coisa que não presta. Estão entendendo por que as nossas palavras importam tanto? Não são só palavras, gente. É a manifestação do nosso coração. Quero fazer uma pergunta para você. Como que está sendo as conversas dentro da sua casa? Como são suas palavras dentro da sua casa? Com seus pais, com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos? Quando o seu filho faz alguma coisa que você falou que ele não deveria fazer, quais são os tipos de palavras que você usa com ele? Porque as palavras revelam o coração, é o que Jesus está dizendo. É por isso que importa, é por isso que Paulo está dizendo, não pode sair da boca de vocês palavras torpes. E não só a nossa língua revela o nosso coração, mas o que falamos também alimenta o nosso coração. Mateus 15:11, Jesus vai dizer, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da boca, isso torna o homem impuro. Eu não sei se você já percebeu isso, mas vamos supor que o Fábio fez alguma coisa contra mim. E aí naquele momento eu fiquei... E aí eu encontro com o Paulinho, e aí eu começo a falar, rapaz, você não acredita o que o Fábio fez comigo. E eu começo a falar mal do Fábio. Você já percebeu que quando nós começamos a fazer isso, parece que o meu ódio contra o Fábio cresce? Quando eu começo a falar daquele negócio, é como se aquilo lá parece que alimenta o meu coração com ainda mais ódio. Quando você começa a reclamar da vida, o seu coração é alimentado com mais murmuração ainda. O que nós falamos, gente, alimenta o nosso coração. E é por isso que o que a gente fala importa. Porque da mesma forma que as palavras revelam o nosso coração, as nossas palavras alimentam o nosso coração, sejam com coisas boas ou com coisas ruins. E além disso, preste atenção nisso, Jesus ainda diz que nós daremos conta por cada palavra frívola que dissermos. Mateus 12:36, mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Cada palavra nossa, a gente vai dar conta dela. Está entendendo por que importa o jeito que a gente fala? A maneira como a gente fala? E por que eu estou falando isso, gente? Porque é comum as pessoas chegarem para mim e dizer o seguinte, sabe o que é, Gil? Que eu sou descendente de italiano. Eu não estou bravo. É meu jeito de falar. Então deixa eu te falar, você tem que mudar o seu jeito de falar. Porque o seu jeito de falar é um jeito você já está tão acostumado com a ira, que o seu jeito normal de falar é um jeito irado. A maneira como nós usamos a nossa boca e a nossa língua importa. E importa completamente, e é por isso que Paulo diz, não, sai da vossa boca, nem o minha palavra torpe. Gente, o que envolve isso? Vamos deixar um negócio um pouquinho mais prático aqui. Envolve só palavrão, malícia? Eu estava pensando, o que pode ser uma palavra torpe? E aí o universo
o céu é o limite, né? Pensa aí só em algumas coisinhas, só para você pensar comigo, se isso tem feito parte da sua vida, se isso tem feito parte da sua família. O que é uma palavra torpe? Por exemplo, difamação ou fofoca, isso é palavra torpe. Qual que é a diferença de difamação e fofoca? Difamação é quando eu invento uma mentira de alguém para queimar o filme dele. Não gosto do Fábio, eu conto pro Giovanni, invento uma história, eu aumento um pouquinho, sabe, para queimar o filme do Fábio. O que é fofoca? É quando eu falo a verdade, mas o meu objetivo de falar aquilo é para queimar o Fábio do mesmo jeito. Eu não estou inventando nada, mas eu só estou falando aquilo, eu estou falando um problema de uma pessoa para outra pessoa que, assim, qual que é o objetivo de eu falar daquilo? É só passar para frente. É só passar a informação para frente. Isso é fofoca e é palavra torpe. Muito cuidado, viu, mulherada, quando vocês vão no salão de beleza. Porque palavras torpes, ficar falando lá da vida alheia, isso é usar a sua boca com palavras torpes. E não é só as mulheradas que faz isso, não. Muito cuidado, viu, seus homens. Lá na rodinha de amigos, lá quando vai todo mundo fazer um churrasco, assistir o jogo de futebol, lá no trabalho. Qualquer tipo de rodinha onde a gente está falando da vida alheia, gente, isso é palavra torpe. Bajulação, quando eu trato bem alguém, mas com segundas intenções. E por que isso é, de certa forma, a palavra torpe? Porque eu estou falando coisas boas, mas o meu objetivo é manipular a pessoa para ela fazer o que eu quero. Nossa, mãe, eu já te falei que você está tão linda hoje. O que você está querendo, menina? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós somos assim. Quando nós estamos querendo alguma coisa de alguém, a nossa tendência é tratar ela como a gente nunca trata normalmente. Isso é bajulação, palavra torpe. A gente tem que tratar todo mundo bem em todos os momentos, não só quando a gente está querendo alguma coisa. Mentira, a gente falou disso há 2 domingos atrás. E mentira não é só quando eu conto o contrário da verdade, mas quando eu aumento um pouquinho, diminuo um pouquinho, conto mais ou menos a verdade. Vanglória é o orgulho, a pessoa que fica contando vantagem de si. E aí eu já falei isso aqui algumas vezes, a pessoa que, quando você conta uma história, ela sempre tem uma história melhor que a sua. E quando você conta uma história ruim, ela sempre tem uma história pior que a sua. A pessoa que gosta de ficar se autopromovendo, palavra torpe, palavrão. E existe, gente, não sei se vocês já viram, mas até hoje existe no meio evangélico aí algumas pessoas que dizem que não, palavrão não tem problema, depende da sua intenção ao falar. Mas pensa aí em todos os palavrões, é tudo, as palavras têm tudo conotação sexual e são palavras podres. São palavras assim, contaminadas. Não pode. Murmuração, reclama, tem gente que é assim, reclama de tudo. Choveu, reclama. Faz sol, reclama. Choveu, as roupas estão no varal. Faz muito sol, mas as roupas com esse sol vão ficar duras. Reclama de tudo. E por que isso é palavra torpe? Porque tem gente, preste atenção nisso, e tome cuidado, porque às vezes nós somos assim. Nós entramos num ciclo de murmuração tão grande que nós não conseguimos mais ver coisas boas na vida. Tudo sempre assim, acontece uma coisa e tem isso bom e isso ruim. A única coisa que eu penso é naquilo que é ruim e reclamo daquilo. Palavra torpe. Murmuração, autocomiseração. A pessoa que fica se fazendo de coitadinha, que você tem que tomar muito cuidado o jeito e as coisas que você fala para ela, porque senão ela vai olhar para você e, porque você não me ama, porque você não sei o quê, e vai ficar se fazendo de coitadinha. Ofensa, quando você transforma as palavras numa arma para ferir as pessoas à sua volta. E isso daqui, gente, é triste a gente ver isso, mas conforme a gente vai convivendo com as pessoas dentro da nossa família, a gente vai conhecendo as pessoas e eu sei exatamente o que fere a minha esposa. Eu sei exatamente o que eu tenho que falar que o meu pai vai ficar extremamente ofendido. E quantas vezes nós usamos as nossas palavras para ofender as pessoas? Eu lembro uma vez uma pessoa que disse o seguinte para mim, ela tinha tido uma vida muito complicada antes de conhecer a Jesus, e ela conheceu Jesus e ela estava mudando de vida. E uma das coisas que os familiares dela falavam para ela que, puxa, era duro, e eles falavam para ofender, tá vendo? Quando ela pisava, ela fazia tudo certinho, quando pisava na bola uma coisa, tá vendo? Eu sabia que você não tinha mudado nada. Quantas vezes nós falamos coisas para ofender pessoas? Não pode. Palavra torpe. Criticismo, a pessoa que só critica.
Bullying, palavra famosa aí do nosso tempo, ou se você quiser colocar de outro jeito, ridicularização, é quando eu uso as minhas palavras para diminuir ou envergonhar alguém. E a gente tem que tomar muito cuidado com as brincadeirinhas que nós fazemos, porque é muito comum a gente fazer brincadeira que todo mundo ri de uma pessoa. Isso é palavra torpe. Malícia, e aí aquelas palavras cheias de duplo sentido, cheias de coisinhas por trás, aquelas piadinhas sujas. Ah, mas é só uma piada. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Estão entendendo, gente? Está vendo como o negócio é mais amplo do que a gente imagina? E, gente, fazendo uma aplicação agora para o contexto familiar, as palavras torpes, quando o nosso lar é carregado de palavras torpes, isso prejudica demais o contexto familiar. Nós criamos dentro da nossa casa um ambiente hostil. Quando a nossa boca ela é carregada de palavras torpes, a nossa casa ela vira um ambiente hostil, onde todo mundo está armado. Onde todo mundo está assim, ó, com o escudo na mão e com pedra na outra. Onde todo mundo tem muito cuidado para falar as coisas e você tem que ter muito cuidado para ouvir. Cria um ambiente hostil. Não sei se você... Para um pouquinho para pensar nisso. Eu não sei se a sua família hoje é assim. Mas a grande maioria das vezes que o nosso lar é um lar hostil, sabe por que é? Por causa das palavras que nós plantamos e as palavras que fazem parte do nosso contexto familiar. Quando as famílias são carregadas de palavras torpes, nós criamos um ambiente gerador de traumas. Quantos filhos são traumatizados porque vêm de lares que ele sempre ouviu coisas e sempre foi um lar muito agressivo. E quantas famílias são formadas depois e tem vários problemas porque um dos dois veio de um lar onde tinha esse ambiente carregado de palavras torpes e aquilo fez muito mal para ele. Ele tem traumas, ele não conseguiu lidar com aquilo. Quando o nosso lar é carregado de palavras torpes, nós criamos um ambiente desmotivador, onde as pessoas elas não se sentem nem um pouco encorajadas dentro de casa. E é muito comum os pais perguntarem: eu não sei por que o meu filho não conversa certas coisas comigo. Claro que há exceções, mas na maioria das vezes, sabe por que é? Porque as suas palavras com ele sempre foram palavras muito torpes. E aí você não tem um ambiente de confiança. Você não tem um ambiente de motivação. Ele encontra apoio nos amigos da escola. Porque tudo que ele vai falar para você sempre suas palavras são sempre carregadas de muita crítica. A gente tem que tomar cuidado, gente. Isso daqui é sério. Quando a nossa casa é carregada de palavras torpes, nós criamos um ambiente que promove valores distorcidos. Quando os nossos filhos e a nossa família é cheia de palavrão, cheia daquelas piadinhas, cheia de duplo sentido, cheio de besteirinhas e besteiras aqui, besteirinhas ali, isso vai formatando a cabeça das pessoas com valores distorcidos. As pessoas crescem e se desenvolvem com uma mentalidade distante dos princípios e dos valores do reino de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. É um desafio, né, gente? Agora eu falo para você, imagina um lar sem nenhuma palavra torpe. Que bênção. Mas Paulo não para por aqui, isso daí é só a primeira frase. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Ele continua dizendo o seguinte: e sim unicamente. Então, não basta só não falar palavras torpes. Não basta só não falar palavras que destroem. Você tem que se revestir de palavras que constroem. Ele vai falar, e sim unicamente palavras que forem boas para a edificação. Palavras que forem úteis para construir, edificar. E qual que é a ideia aqui de algo bom para edificação? Palavras que tragam ensino, correção, amadurecimento, encorajamento, alegria. Que a boca de vocês seja um instrumento nas mãos de Deus para trazer para as pessoas que estão à sua volta ensino, correção, amadurecimento, encorajamento, alegria. E, gente, percebe o seguinte: eu não estou falando aqui que você não pode contar piadas, por exemplo. Deus foi quem criou o senso de humor. Isso é uma coisa que eu fico pensando. Você já parou para pensar nisso? Eu falo uma coisa engraçada, você dá risada. Quem que inventou isso? Deus. Só que eu tenho que usar até as minhas brincadeiras
elas têm que ser brincadeiras que exaltam o nome de Deus, refletem quem Deus é e promovem a alegria e uma alegria sem mácula. E se unicamente a que for útil para a edificação. Sabe como que eu falo de modo que é útil para a edificação? Isso envolve ser uma coisa útil para a edificação. Isso envolve primeiro conteúdo, o que eu falo, ou seja, isso sempre tem que ser baseado na verdade. Uma coisa útil para a edificação é sempre baseado na verdade. A gente tem que tomar cuidado com esse negócio aqui, porque às vezes a gente acha que tem algumas mentirinhas que vale a pena contar. Tem alguns casos que é melhor contar mentira do que, é melhor esconder a verdade e contar uma mentira do que de fato falar a verdade. Uma coisa útil para edificação sempre vai ser baseada na verdade. Falei disso aqui há 2 domingos atrás, mas a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, enquanto o diabo é o pai da mentira. Uma coisa útil para edificação sempre tem como base a verdade. Sempre gera motivação e encorajamento. As coisas que eu falo servem para encorajar as pessoas. Chega o meu pai, senta comigo, eu vejo que ele está meio triste. O que foi, pai? O que está acontecendo? Lá no meu trabalho o negócio não está legal. Normalmente, como os filhos, o que os filhos pensam? Ih, rapaz, será que eu vou ter que mudar meu plano de celular? Será que... Ao invés disso, a gente tem que falar, não, pai. Calma, pai. Eu vou orar pelo senhor, pai. Calma, as coisas não aconteceram ainda. O senhor vai conseguir. O senhor já pensou nisso? Gerar motivação, encorajamento. As nossas palavras, elas devem ser, gente, carregadas e devem promover motivação e encorajamento. Eu lembro um pastor que contou uma história que eu achei muito engraçada. Ele falou assim, nessa questão de as nossas palavras serem palavras de encorajamento, motivação, que promovam o meio das pessoas. O filho dele, ele tinha 2 filhos. Um filho chegou nele e falou assim, papai, você não acredita o que tal pessoa, o que, não lembro o nome do outro filho, nem esse. O que o meu irmão fez. Ele fez isso. Aí o pai falou para ele, é mesmo, filho? E você está me contando isso porque você quer pedir a minha ajuda para a gente orar por ele? Ou porque você quer que o papai bata nele e você quer prejudicar ele? Não, papai, é para a gente orar por ele. Nós temos que ensinar, gente, os nossos filhos desde criança, a ter uma boca. Percebe o seguinte, nesse caso aí, é palavra torpe. Qual que é o objetivo da criança? Ele quer ver o outro se lascar. A nossa boca tem que ser usada para promover encorajamento, motivação, edificação, semear os princípios e valores do reino de Deus. Quantas famílias eu vejo isso? Que as famílias sentam e ficam conversando a tarde inteira, mas conversa a tarde inteira sobre nada. Que assim, se teve aquela conversa, se não teve aquela conversa, não muda nada. Assim, não acrescenta, não tira nada. É inútil. A nossa boca tem que ser usada não só para não fazer o que é ruim, mas para promover os princípios e os valores corretos do reino de Deus, da palavra do Senhor. A nossa boca tem que ser usada para auxiliar as pessoas no discernimento, para ajudar as pessoas a enxergar coisas que elas não enxergaram ainda, ajudar elas a enxergar caminhos que talvez elas não tenham enxergado ainda. A nossa boca tem que ser usada para aconselhar as pessoas biblicamente. Porque, vocês conhecem o ditado também, né? De bom conselho o inferno está cheio. Mas aconselhar não de acordo com aquilo que eu acho, mas de acordo com o que Deus diz na palavra dele. Isso é uma palavra boa para edificação. É uma palavra que promove sempre suporte e apoio. Quando você me conta uma coisa que é legal, eu me alegro junto com você. E quando você conta uma coisa que é triste, eu choro junto com você. Palavras de apoio, de suporte, palavras que quando o outro está errado, eu exorto ele. Se o outro estiver errado, eu faço isso. Quando eu não estou falando palavras úteis para edificação, não é só, eu só falo coisa boa, só falo coisa positiva. Você nunca pode falar um não, não. Você fala, o que está errado você fala, se precisa ser duro você é. Mas visando o crescimento e amadurecimento das pessoas. Mas palavra útil para edificação não envolve só o conteúdo, e preste atenção nisso, mas envolve também a forma como nós falamos. Porque quantas vezes nós falamos as coisas certas no momento errado e do jeito errado? É verdade ou não é? Meu filho está com um problema na escola, eu preciso ter uma conversa com ele. Eu vou falar a mesma coisa, mas eu posso ter essa conversa de maneira amorosa e construtiva, ou eu posso ter essa conversa de maneira bem agressiva. E, gente, isso é tão assim, é tão sério, eu fiquei pensando nisso essa semana.
a maneira como eu respondo. Eu posso estar falando a mesma frase, ela pode ser uma maneira amorosa ou pode ser uma maneira agressiva. Minha esposa chega para mim e fala assim: ô amor, você já fez aquela coisa que eu te pedi? Eu posso responder para ela: amor, eu vou fazer já, calma. Eu posso responder para ela: amor, eu vou fazer já, calma. As mesmas palavras, mas a maneira como nós falamos pode ser torpe ou pode ser útil para edificação e para construção. Falar de modo útil para edificação envolve você aprender a ter conversas francas, abertas, sem segundas intenções ou sem rodeios. Isso é ser útil para edificação. Às vezes a gente tem que ter umas conversas, a gente fica e vai para lá e vem para cá, cheio de rodeios e fala e volta. Nós precisamos aprender, e eu falei disso há 2 domingos atrás, a ter um ambiente franco de diálogo. Claro que isso não depende só da gente, mas no que depender da gente, você ter abertura para falar e dar abertura para as pessoas falarem o que elas tiverem que falar. Muitas vezes a gente fala as coisas, mas eu preciso conversar alguma coisa com a minha esposa, aí ao invés de eu chegar, sentar com ela e falar, eu fico dando umas indiretinhas no meio de outras coisas. Fico fazendo algumas insinuações. Aí eu conto a história do meu vizinho para ver se ela se toca. Converse. Útil para edificação. Conversas francas, abertas, diretas. Vamos ser sinceros, quantas vezes a gente fica com raiva? A gente percebe que o outro tá cheio de conversinha assim, de segundas intenções, cheio de fazer insinuações. Isso só causa mais raiva na gente. Isso também envolve, gente, mesmo quando as conversas são duras, conversas cheias de amor e de sabedoria. Uma palavra útil para edificação é assim, mesmo quando eu preciso ter uma conversa séria e dura com alguém, eu sento, eu converso, mas eu falo com amor e com sabedoria. Eu falo que está errado, eu confronto, mas eu faço isso com amor. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas se unicamente aqui for útil para edificação, aí ele vai dizer que seja conforme a necessidade. Isso daqui eu acho interessante, porque o que é uma coisa conforme a necessidade? Eu falo no momento certo, é o momento certo para eu falar o que eu quero falar? Eu falo do jeito certo, é a maneira certa para eu falar o que eu quero falar, e eu falo com o propósito correto. Isso é uma palavra conforme a necessidade. É o momento certo? Porque você concorda comigo que tem momentos e momentos para a gente ter algumas conversas. A hora que o meu marido é corintiano, Coringão acabou de perder a final da Libertadores, ele entra para o quarto amuado. Não é a hora de eu ir lá discutir a relação. Conforme a necessidade, no momento certo, do jeito certo e com o propósito certo. Porque muitas vezes nós conversamos e temos conversas duras com as pessoas, mas o nosso propósito é o seguinte: eu estou com raiva, você vai ver. Quando o nosso propósito deve ser: eu quero te ajudar a enxergar seus erros e te fazer crescer. E por fim ele vai dizer: as palavras nossas têm que ser boas para edificação, conforme a necessidade, e para que elas sim transmita graça aos que ouvem. E esse é o propósito final, porque esse é o propósito final de Deus para as nossas línguas: transmitir graça para quem está ouvindo. E, gente, a palavra graça, Paulo usa essa palavra majoritariamente nos seus escritos para se referir à graça de Jesus. A graça de Deus manifesta em Cristo Jesus. E quando a gente pensa na graça de Cristo, como é a graça de Cristo para conosco? Uma reflexão bem rápida aqui. Nós somos pecadores. Eu mereço o inferno, você merece o inferno. E se você acha que você é bom o suficiente para ir para o céu, infelizmente eu tenho que te dar uma notícia nessa manhã. A Bíblia diz que para ir para o céu, ou você é 100%, nunca pecou, ou não tem lugar para você lá. Todos nós somos pecadores. E como é a graça de Cristo? Ela nos acolhe do jeito que nós estamos. Cristo não exige de nós que nós mudemos completamente para depois ir para Ele. Ele fala: venha como você está. Você pode estar sujo, podre, pode ter uma língua podre. Eu te recebo do jeito que você está. Mas a graça de Cristo, ela não é só acolhedora, ela é perdoadora. Eu te recebo do jeito que você está. E Cristo morreu na cruz por isso, para que os meus pecados, que eu preciso pagar por eles, Ele pagou no meu lugar, para que assim eu possa ter o perdão dos meus pecados e possa ter a esperança do céu. Porque só entra lá quem nunca pecou, mas como Cristo já pagou pelos meus pecados, é como se eu estivesse limpo diante de Deus.
Essa graça de Cristo, ela é acolhedora, ela é perdoadora, e quando eu me arrependo e creio em Cristo, eu sou perdoado dos meus pecados. Ela é transformadora, porque Cristo ele não só me recebe do jeito que eu estou e me perdoa, mas ele começa a trabalhar na minha vida para eu ser uma pessoa diferente. A graça de Cristo é uma graça que nos acolhe, nos perdoa e nos transforma. E ela não é só uma graça transformadora, mas é também uma graça que promove alegria, esperança e paz. Essa é a graça de Cristo. Uma vez que eu vou até Ele e começo a caminhar com Ele, eu começo a desfrutar da alegria que vem dEle, da esperança que tem nele e da paz que vem dEle. Agora olha o que Paulo está dizendo. Está vendo essa graça de Cristo? A língua de vocês tem que ser assim. Ela tem que ser uma língua que transmita a graça de Cristo, que é uma graça acolhedora. A maneira como eu falo, ela ou acolhe as pessoas ou expulsa as pessoas, ou oprime as pessoas, ou repele as pessoas. E Paulo está dizendo o seguinte, gente, a língua de vocês, ela tem que ser uma língua acolhedora, que transmita a graça de Cristo. Quando seu pai vai falar com você, a sua língua tem que ser acolhedora. Quando seu marido, sua esposa, seus filhos, seus amigos, seus companheiros de trabalho vão falar com você, você precisa ter uma língua, palavras que transmite acolhimento. A nossa língua, ela tem que ser perdoadora. Quantas vezes nós falamos assim, eu não acredito, de novo você... Sabe o que é isso? É falta de perdão. Eu tenho que falar quantas vezes você não muda. Falta de perdão. As nossas palavras, elas têm que ser carregadas da graça perdoadora de Cristo. As nossas palavras, elas também têm que ser, elas devem ser transformadoras, promotora de... Eu ajudo as outras pessoas a enxergar seus erros e crescer, amadurecer como pessoas diante de Deus. Uma língua transformadora e uma língua que promove a alegria e a esperança e a paz. Deixa eu fazer uma pergunta para você. E se todas as palavras de nossos lares fossem marcadas pela graça de Cristo? Eu fiquei pensando nisso. E se tudo que nós falamos dentro de casa, se todas as palavras, 100% das palavras, fossem marcadas pela graça de Cristo, como que ia ser sua família? Como que ia ser o seu lar? E se todos os seus relacionamentos fossem marcados por palavras que transmitem a graça de Cristo? Já parou para pensar como a realidade ia ser diferente? Muitas famílias estão em frangalhos, porque está sobrando palavras torpes, e está faltando palavras que promovam a graça de Cristo. Como que está a sua vida hoje? E talvez você esteja pensando aqui, que pena que tal pessoa não está aqui para ouvir isso. Deixa eu te falar uma coisa, se tal pessoa não está aqui é porque Deus não queria que ela tivesse. E se você está aqui é porque Deus queria que você estivesse aqui. Porque a mudança não começa nos outros. A mudança começa em nós. Se todo mundo na sua casa tem uma língua carregada com palavras que destroem, seja você aquele que começa a usar sua língua para falar palavras que constroem. E, gente, eu quero terminar dizendo isso. Entendi, Júlio. Preciso arrancar as palavras torpes ou as palavras que destroem, e eu preciso plantar na minha vida e na minha família palavras que constroem, palavras úteis para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça. Isso daqui é um bom exercício para você fazer. Antes de falar alguma coisa, você pensa o seguinte, isso daqui vai ser útil para edificação, conforme a necessidade, vai transmitir graça? Memorize esse versículo e pense nisso. Você vai ver que você vai ficar mais calado do que normalmente você é. Eu quero terminar dizendo o seguinte, gente, para termos... Como que a gente pode fazer essa mudança? Eu entendi, eu tenho que fazer essa mudança na minha vida. Mas como que eu faço essa mudança? Porque assim, quando eu vi, eu já falei. Quando eu vi, já foi. Como que eu faço essa mudança? Gente, para termos uma boca que transmite graça, nós precisamos estar cheios do Senhor, da graça e da palavra dele. Esse é o ponto central para nós termos uma boca que constrói. Lembra que eu falei que a boca fala do que está cheio do coração? Então sabe o que você tem que fazer para mudar as suas palavras? Começar a encher o seu coração com outras coisas. Porque você está alimentando a sua vida, a sua mente, o seu coração com aquilo que não presta. E é por isso que, ou você está deixando de alimentar a sua mente e o seu coração com aquilo que você deveria alimentar. E é por isso que a nossa boca é usada como um instrumento de iniquidade. Porque nós enchemos o copinho do nosso coração com coisas que não prestam.
E é por isso que Paulo vai dizer lá em Colossenses 3,16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Você quer ter uma boca carregada de palavras úteis para edificação, conforme a necessidade de transmitir graça? Na sua vida e na sua família, sabe o que você tem que fazer? Encher o seu coração com a palavra de Cristo. Encher a sua vida com a pessoa de Cristo. Encher a sua mente com músicas, com letras que transmitem valores e princípios do reino de Deus. Parar de ficar assistindo novela, que só enche a nossa mente com princípios e valores ruins. Desligar a televisão um pouco. Ir ler bons livros, ouvir sermões, memorizar versículos bíblicos. Você precisa encher a sua mente e o seu coração com coisas boas, coisas de Deus, coisas da palavra de Deus, com a graça do Senhor. Porque quando você fizer isso, sabe o que vai sair da sua boca? Palavras graciosas. Porque a boca fala do que está cheio o coração. E eu quero encerrar fazendo algumas perguntas finais para você. De acordo com as suas palavras, como é que está seu coração hoje? Se você fosse fazer uma avaliação da sua vida espiritual, usando como critério a maneira como você tem usado a sua língua, como você descreveria a sua vida espiritual hoje? De maneira geral, a sua língua é um instrumento que constrói e transmite graça, um instrumento inútil ou um instrumento que destrói e prejudica? Júlio, eu sou uma bênção lá no meu serviço, mas em casa, gente, o que conta é em casa. Porque no serviço eu tenho um interesse de passar uma boa imagem. Então é muito comum as pessoas serem muito legais no serviço, porque eu quero passar uma boa imagem para as pessoas. Agora em casa eu não consigo esconder quem eu sou. Então quando eu falo de tudo isso daqui, a melhor avaliação, fazer diferente. Hoje você chega na sua casa e pergunta lá para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para o seu filho: meu bem, papai, filho, de acordo com a maneira como eu tenho usado as minhas palavras com você, como você acha que está a minha vida espiritual? Você tem usado a sua língua de maneira que constrói e transmite graça, de maneira inútil, ou como um instrumento que destrói e prejudica? A graça de Cristo já encheu seu coração a ponto disso contagiar as suas palavras? Esse é o desafio, gente. Esse é o desafio. A gente ter um compromisso tão sério com Cristo, que isso vai além do meu domingo de manhã ou do meu domingo de noite. Eu tenho um compromisso de me encher desse Cristo, a ponto de, inclusive, tudo que eu falo, transmite graça para todas as pessoas que me ouvem. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas sim somente aquelas que transmitem graça. Que Deus nos abençoe e nos ajude, para que a nossa boca não seja um instrumento para o mal, mas seja um instrumento para construir, para edificar e para transmitir graça a todas as pessoas que estão à nossa volta. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós queremos colocar nossas vidas agora diante do Senhor. Quando a gente estuda um versículo como esse, nós somos profundamente impactados e desafiados. Aliás, toda a sua palavra, ela é muito desafiadora, ela é muito profunda. E Deus, quanto mais nós estudamos a tua palavra e as coisas do Senhor, mais nós percebemos como nós precisamos mudar o nosso dia a dia. E como nós ainda temos coisas que precisam ser renovadas em nossos corações. Como nós ainda temos coisas que nós precisamos arrancar das nossas vidas e outras coisas que nós precisamos plantar em nossas vidas. E hoje, Deus, estudando esse texto, nós somos desafiados a retirar das nossas vidas todas as palavras que são destrutivas, todas as palavras que não prestam, e colocar e plantar nas nossas vidas apenas palavras úteis, palavras edificantes, palavras que transmitem graça a todos aqueles que estão ouvindo. O Senhor deseja que a nossa língua não seja só uma língua, não seja uma língua que destrói, mas o Senhor deseja que a nossa língua seja uma língua construtiva, que abençoa todos aqueles que estão ouvindo, e a nossa oração é: nos transforme nessas pessoas, transforme as nossas conversas, transforme a nossa boca, e Deus, encha-nos de Ti, encha as nossas vidas e os nossos corações do Senhor, a ponto de tudo que sair da nossa boca esteja em harmonia com a Tua vontade, com quem o Senhor é nas nossas vidas. Então trabalha isso em nós, opera isso em nós, renova-nos segundo a Tua santa vontade. E eu quero orar, Deus, em especial por aqueles que estão aqui, e por aquelas famílias que estão aqui,
que estão com os seus lares marcados por palavras torpes ou por palavras destrutivas. A minha oração, Deus, é que o Senhor esteja trabalhando nessas famílias e nessas vidas nesse momento. Que o Senhor esteja trazendo renovo, trazendo transformação, trazendo um novo entendimento. E Deus, trazendo uma nova conduta daqui para frente. E acima de tudo, Deus, nos ajude a nos enchermos do Senhor, para que tudo que a nossa boca fale, esteja, Deus, em conformidade com o Senhor e com a Tua palavra. Essa é a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.